Nós hoje começamos uma nova série, essa nova série de mensagens. Nossa vinheta nos apresentou, fala sobre transformação, fala sobre metamorfose, sobre aquilo que cada um de nós foi designado para ser e para experimentar e para vivenciar em Jesus Cristo. Esse é um tema central na nossa vida como cristãos. Certamente a partir da regeneração, a partir da obra maravilhosa de Jesus em nosso favor, esse é o ponto central da nossa caminhada cristã, da nossa vida de fé. A compreensão clara do que aconteceu com a gente, espiritualmente falando, é central para que eu e você possamos viver a vida que Jesus efetivamente quer que a gente viva e para a qual Ele deu a sua vida. Jesus Cristo deu a sua vida para nos fazer pessoas novas. Jesus Cristo se deu na cruz do Calvário muito mais do que para garantir uma entrada no céu. Ele deu a sua vida para mudar a nossa. A mudança da nossa vida custou a entrega da vida do Filho de Deus. E se nós, na nossa caminhada cristã, vivemos uma vida, vamos dizer assim, uma vida mais ou menos, nós, se fosse possível, nós estaremos frustrando muito o coração do nosso Senhor. Não é possível porque Ele está acima disso, não é? O nosso Senhor está muito acima disso, de qualquer tipo de frustração. Aliás, o profeta Isaías já dizia que Ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, o Senhor não tem frustração. Mas olhando pelo lado humano, falando pelo lado humano, nós sermos menos daquilo pelo qual Jesus se deu para nós sermos, geraria, em condições diferentes da que são, né, frustração no coração do nosso Senhor. Mas, na verdade, quando nós não caminhamos uma vida de transformação, na verdade, os grandes frustrados seremos nós, talvez sem perceber, talvez sem notar isso. O que nós queremos nessa série exatamente falar sobre isso, sobre ir um pouco além daquilo que a média das pessoas entende a respeito do que Jesus, do porquê Jesus veio fazer a sua obra aqui no mundo. Existem duas maneiras de entender, de ver a obra de Jesus no mundo. Para aquelas pessoas que são cristãs, como nós temos a compreensão inicial é de que a vida, morte e ressurreição de Jesus tem o efeito de nos reconciliar com Deus. Este é o ponto básico da nossa fé. Nós, inimigos de Deus, por causa do nosso pecado, por causa do nosso distanciamento de Deus, nós fomos reconciliados com Deus porque o sacrifício de Jesus satisfez a justiça divina. Satisfazendo a justiça divina, como diz o escritor de Hebreus, ele abre um novo e vivo caminho para que a gente possa ter acesso a Deus. Esse acesso estava interrompido por causa do nosso pecado. O sacrifício de Jesus satisfez a justiça de Deus. Deus fez com que o preço do nosso pecado, a nossa culpabilidade, caísse sobre o seu Filho. E ele morrendo, o seu sacrifício expiou, ou seja, pagou o preço da nossa dívida, satisfez o nosso Deus justo. E então o apóstolo Paulo diz, não tem mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Então muitas pessoas entendem, e não está errado não, que a obra de Jesus tem como finalidade nos reconciliar com Deus. Isso é verdade, mas é uma parte da verdade. Outras pessoas, via de regra aquelas pessoas que ainda não caminham num conhecimento mais próximo das Escrituras, pessoas que até creem em Jesus, acreditam em Jesus, mas têm uma fé, vamos chamar de uma fé popular, de uma fé mais divulgada pela sociedade, não tanto pelo Evangelho,
Mas tem a ideia de que Jesus, a vinda de Jesus foi para dar para a humanidade uma referência de vida, uma referência de comportamento, de padrão de vida ética, em que ele ensina como nós devemos nos portar em relação ao nosso próximo, em relação à nossa maneira de conviver, como amar o outro. Isso também é verdade, mas não é toda a verdade. Jesus não veio apenas para dar para nós, nem apenas para nos religar a Deus, para derrubar a barreira de inimizade que havia entre nós e Deus, e tampouco veio apenas para dar para a humanidade uma referência de comportamento de vida. A obra de Jesus é uma obra extremamente mais profunda, radical e até assustadora, a gente pode dizer assim. Porque a intenção de Jesus, ao entregar a sua vida, foi além de nos reconciliar com Deus, nos permitir, nos possibilitar resgatar a imagem de Deus em nós, que foi corrompida pelo pecado, pela separação de Deus. Nós vivemos um problema de essência, é que apesar da obra de Cristo ser totalmente eficiente, totalmente eficaz, ainda vivemos nesse mundo como pecadores, nesse mundo pecador. Então nós não perdemos essa característica de imperfeição nossa. Portanto, nós não retornamos àquela situação de perfeição do Éden. Nós não voltamos àquilo. Mas nós adquirimos uma nova possibilidade. É isso que essa série de mensagens vai falar para nós, tocando em 5 aspectos em que a nossa vida é transformada, em que nós vivenciamos essa metamorfose. Jesus descreveu isso como nascer de novo. E pensem bem como é radical esse conceito que Jesus traz, de nascer de novo, nascer outra vez, ter uma oportunidade de recomeçar em outras bases, uma outra maneira de viver. Jesus diz isso para Nicodemos, que vai procurar ao Senhor assim angustiado, porque era um homem temente a Deus, um homem interessado nas coisas da religião, e ele vai buscar o Senhor, e Jesus diz assim: olha, uma coisa importa para você, ou seja, a coisa mais importante é que é preciso nascer outra vez. Nascer outra vez é receber uma nova natureza, é pela ação de Deus na nossa vida, nós passarmos por esse processo de sermos nova criatura. O apóstolo Paulo descreve isso para nós. Acho que não está funcionando aqui. Obrigado. Pode passar. Nós estamos aqui sem... Acho que está faltando pilha aqui. O apóstolo Paulo fala isso para a gente. Nesse texto bíblico de 2 Coríntios 5,17. Ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, você pode ler o que vem depois? É nova criatura. Vamos voltar. Vou ler a primeira parte, você vai ler essa expressão seguinte. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso é um fato. Isso é um fato. Não é algo que está acontecendo. Não é algo que está acontecendo. Paulo diz que se alguém está em Cristo, e essa expressão usada por Paulo dezenas de vezes, em Cristo, é fundamental para a nossa compreensão da nossa situação cristã. Estar em Cristo é um fato, e se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ou, em outra versão, uma nova criação. As coisas antigas já passaram,
eis que se fizeram novas. A pergunta básica que precisa ser feita é: eu estou em Cristo? Essa é uma resposta que cada um precisa dar para si mesmo. Não é dar para nenhuma outra pessoa, é dar para si mesmo. Eu estou em Cristo. A minha vida está em Cristo. Eu passei pela experiência de nascer de novo. Eu me encontrei com Jesus, essa graça maravilhosa que o coral acabou de cantar, que dá vontade de todo mundo cantar, porque esse é um dos hinos do coral que é hit parade, né? Está no repertório da maioria das pessoas. Essa graça maravilhosa que nos transforma o pecador falaz. Palavra bonita, é falaz, antiga. Transforma, essa graça me alcançou. Então ela me fez alguém novo. Me fez uma nova pessoa. Perceba, ele não está falando de um processo. Ele está falando de uma situação, de uma posição. Isso parece uma coisa meio abusada afirmar isso, mas é o que as Escrituras dizem. É que quando somos alcançados pela graça transformadora de Deus, nós recebemos uma nova identidade. E a partir dessa nova identidade é que nós desenvolvemos aquilo que devemos ser. Quando eu era menino, me congregava no centro da cidade e morava na Santa Terra de Irajá. Morava lá, onde fui criado, né? Eu sempre digo isso, né? Que a Terra Santa começa com I. A Irajá, minha Santa Terra. Nós vínhamos para o centro da cidade de ônibus, todo dia de ônibus, fazendo 18 quilômetros da Avenida Brasil, e no finalzinho da viagem, a gente passava ali pela Fiocruz, E eu que sempre gostei de dar uma de cientista louco, pegando os perfumes e shampoos e cremes da minha mãe, misturando e fazendo coisas coloridas. Desculpa, mãe, agora eu peço perdão para você, viu? E fazendo aquelas coisas coloridas, né? E manchando as coisas. Sempre me achei com cara de cientista. E aí eu passava por ali e sabia que aquilo era um negócio de cientista, e eu dizia assim: eu vou ser cientista nesse castelo. Eu vou ser cientista nesse castelo. E aí eu fui crescendo, fui estudando. No segundo grau, ensino médio, para quem não entendem o que é segundo grau, né? Segundo grau da minha época. Para minha surpresa, eu sempre fui muito chegado à biologia, sempre, né? Para minha surpresa, sem que eu tivesse falado nada, o meu professor de biologia me colocou um apelido. O professor de biologia era o Paulo Chuchu, né? Excelente professor de biologia. Ele, não sei por que cargas d'água, me deu o apelido de cientista. Ele não me chamava pelo nome, ele me chamava de cientista. E passou-se o tempo e eu com aquela ideia. No meu último ano de ensino médio, eu fui fazer estágio de análises clínicas, em laboratório de análises clínicas, onde é que um cientista gosta de estar? No laboratório. Não era exatamente o que eu imaginava, mas fui fazer, né? Eu fiquei trabalhando no setor de parasitologia. Quem entende do negócio sabe do que eu estou falando, né? E aí eu me envolvi, fiz estágio durante um ano, trabalhei aqui no Hospital Jesus, aqui em Vila Isabel. Fiz estágio no Hospital Jesus. O tempo foi passando, eu fiz vestibular e passei para aquela faculdade que eu tinha sonho de fazer, biologia. Fiz biologia. E aí aconteceu uma coisa interessante. Conforme eu caminhava na biologia, embora sempre tenha gostado da parte prática, gostava muito de botânica, zoologia, o tempo foi passando e eu percebi que o que eu gostava mesmo não era de mexer nos tubos de ensaio. O que eu gostava mesmo era de ajudar as pessoas a aprender a mexer nos tubos de ensaio, entender as coisas da botânica. E aí eu percebi que no fundo, a minha natureza não era a natureza de um pesquisador, mas era a natureza de um professor. E aí na faculdade a gente conversava muito, o que você vai, né, qual vai ser a tua área? Aí um colega falou assim, você dá biologia marinha, na época estava assim, famoso, né? Biologia marinha, oceanografia, né? A inspiração do Jacques Cousteau.
Outros diziam, eu vou trabalhar na área de pesquisa genética, estava surgindo a área de genética. E eu dizia, eu vou ser professor. Os colegas olhavam para mim assim, como se eu dissesse assim, eu vou virar marciano, né? Eu vou virar marciano. Eles olhavam para mim e o tempo foi passando e isso foi crescendo em mim. E hoje eu não consigo ser um pregador. Eu hoje, como pastor, na verdade eu me formei, fiz as matérias de licenciatura, e fiz um concurso público, fui professor do município por 8 anos, até o dia em que eu fui convidado para ser pastor. Fiz o seminário paralelamente com o magistério, e aí fui chamado para ser pastor. Deixei magistério, de uma certa forma, né? Deixei magistério como profissão e sou pastor de tempo integral desde que comecei o meu pastorado, e eu não consigo ser pregador, não tenho a eloquência de um reverendo Tiago. Eu só consigo meio que dar aula na pregação, né? Algumas pessoas já me falam isso, sua pregação é uma aula. Eu falei, para alguns isso é uma ofensa, para mim isso é um elogio. Por que isso? Porque eu percebi qual era a minha real identidade, qual era a minha real natureza, qual é a minha real inclinação, o que eu recebi para ser, o que foi plantado em mim de uma forma inata, que eu só fui percebendo ao longo da minha caminhada. Mas conforme eu fui amadurecendo, eu percebi que dentro do campo da biologia, o meu caminho era o ensino. Hoje, no caminho do pastorado, no campo do pastorado, o meu caminho é o ensino, porque eu entendo que eu poderia fazer pesquisa, mas na verdade eu sou um professor. Eu sou um professor. A minha essência é esta, a minha identidade é esta. Assim também, aqueles que são de Cristo receberam uma identidade. E aquilo que fazem, aquilo que praticam, a forma como vivem, precisa derivar da sua identidade, de quem somos. O que ocorre é que muitos de nós têm uma compreensão de que ser cristão é você realizar algumas coisas. De que ser cristão, você se torna cristão ao viver de uma certa maneira. Você se torna cristão ao praticar algumas coisas. Mas, na verdade, há uma sutil diferença, mas ao mesmo tempo extremamente profunda, é que nós não nos tornamos cristãos porque praticamos determinadas atitudes cristãs. Nós praticamos determinadas ações cristãs, vivemos cristamente, porque algo aconteceu em nós. E isso só é possível quando realmente alguma coisa aconteceu dentro de você, dentro de mim. Quando nós passamos pela experiência do encontro com a graça de Deus e do novo nascimento. É isso que Paulo está querendo dizer quando ele diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A situação é essa, ela recebeu um novo ser, ela recebeu uma nova natureza. O próprio Deus se encarrega de se plantar dentro de nós. Portanto, aquelas pessoas que dizem que são de Cristo precisam olhar para o seu coração e se perguntar: por que eu entendo que eu sou de Cristo? Porque eu estou numa igreja? Porque eu sigo determinados preceitos? Ou existe algo dentro de mim que me atrai para Cristo? Existe algo dentro de mim que me faz ter um interesse especial em ser como Cristo? Em outras palavras, eu sou cristão de fora para dentro ou de dentro para fora? Eu sou cristão pelo condicionamento social, eu sou cristão por um conjunto de preceitos,
por um conjunto de deveres e de proibições? Ou eu sou cristão porque de dentro de mim brota um desejo de ser como Cristo era? Essa é uma diferença muito central. Se você olha para a sua vida e percebe que apesar das falhas, porque, como falei no início, nós não voltamos à experiência do Éden, nós continuamos a caminhar com essa certa ambivalência, como nós cantamos, quero ter um coração igual ao teu, me ensina, Senhor, a amar o meu irmão. Essa dinâmica com o Senhor, né? A olhar com os teus olhos, a perdoar com o teu perdão, essa dinâmica é porque nós recebemos de Deus a graça de podermos viver assim. Não é que eu estou tentando viver uma vida sem pecados como Jesus. É porque o próprio Cristo passa a viver a sua vida santa em mim. Quando eu olho para a minha vida e parece que os meus defeitos, as minhas dificuldades estão sempre me passando uma rasteira, ou seja, que parece que o pecado controla a minha vida, dá a impressão, é fácil a gente concluir que a nossa identidade fundamental é a de pecadores. A nossa identidade fundamental é de pecadores. Mas isso parece muito mais razoável do que a gente se considerar santos. Mas não é isso que a Bíblia diz. Talvez a pessoa que tenha falado isso de uma forma assim mais singela e mais bonita, geralmente as coisas simples são as mais bonitas, foi Lutero. Quando ele disse que um cristão é ao mesmo tempo justo e pecador. Pecador pela sua natureza original. Justo porque Cristo nos revestiu da sua justiça e plantou em nós a sua semente. Plantou em nós a sua semente. Portanto, como falei no início, Deus não quer apenas nos reconciliar com Ele através de Cristo. Deus quer nos transformar. Ele não retira de nós só a culpa do pecado. Ele retira de nós o poder do pecado. Eu queria que você abrisse a Bíblia em um versículo que é central para a gente entender isso. O versículo de 2 Coríntios 5,16, não, ainda não é esse texto. 2 Coríntios 5,16, 5,17, ele fala para nós da nossa situação. Mas há uma passagem fenomenal em Romanos, capítulo 6, que deve abrir os nossos olhos, arregalar os nossos olhos, porque é uma realidade que a gente não pode ignorar. Falei o capítulo, não falei? Romanos 6, mas não vou falar no versículo não. É uma realidade que às vezes a gente se surpreende, mas é uma verdade bíblica para dizer que você que realmente pertence a Jesus Cristo, você que realmente é dele, você que realmente de coração, com toda a confiança, com toda a dedicação, respondeu ao Evangelho com clareza, compreendeu o Evangelho, entregou a sua vida em confiança a Deus, dizendo: não sou mais dono de mim mesmo, não sou mais dono de mim mesma, eu pertenço a Jesus Cristo. Se você fez isso, essa é uma realidade que a Bíblia diz que se aplica a você. Capítulo 6, diz assim no versículo 5: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu
está justificado do pecado. E veja o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Se você continuar na leitura, você vai ver isso com uma clareza cristalina. O que Paulo está querendo ensinar para nós é o seguinte: que uma vez que nos encontramos com Cristo, com o Senhor crucificado, com o sacrifício de Jesus, confiamos no que Ele fez por nós. Agora, irmãos, veja só, confiamos de coração. Estou falando, concordamos com a doutrina. Confiamos mesmo no que Cristo fez por nós. Eu compreendi o valor do que Cristo fez por nós e a minha vida passa a viver em função disso. Ele morreu por mim para que eu não viva mais para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Se isso passou, se essa é uma experiência pela qual você passou, o que a Bíblia diz claramente é que nós fomos crucificados com Ele. E ao sermos crucificados com Ele, o nosso velho homem está na cruz. Ou seja, a nossa natureza pecaminosa está na cruz. Isso não quer dizer que nós não pequemos mais, mas quer dizer que nós passamos por uma experiência de mudança de servidão. Ou seja, nós éramos escravos do pecado. Em outras palavras, nós não tínhamos pecado, era o pecado que nos tinha. Ele é que nos dominava. Nós estávamos debaixo do império das trevas. Paulo fala isso em Colossenses. Nós estávamos debaixo do império das trevas, dominados, escravizados. Mas no momento em que o nosso velho homem, aquele escravo, foi crucificado com Cristo, embora nós tenhamos as cicatrizes do velho homem, embora nós não tenhamos nos tornado perfeitos em toda a nossa conduta, porque estamos nesse contexto caído, nós não somos mais escravos do pecado. É o que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. E vou continuar aqui a leitura do versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não existirá em vocês? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, o pecado não terá domínio sobre vocês. Porque não estás debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, aquele que é de Cristo, perceba, eu estou evitando a expressão o cristão, porque quando a gente pensa no cristão, a gente pensa na pessoa que está numa igreja cristã. Não é disso que eu estou falando. Quem pertence a Cristo, quem está em Cristo, recebe de Cristo a natureza de Cristo, que nos permite fazer as escolhas de Cristo. Nós não somos mais escravos do pecado. Cristo nos libertou para servirmos a Ele. É por isso que se você olhar no Novo Testamento, não consegue compreender um cristão que permanece numa vida de pecado. O Novo Testamento percebe e admite o cristão que tropeça. João fala isso na sua primeira carta. Ele diz assim, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos nos enganando e fazendo Deus mentiroso. Mas, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é 1 João 1. No primeiro versículo de 1 João 2, ele diz assim, filhinhos, estas coisas eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Para que vocês não pequem. É possível? É possível? É possível, irmãos. É possível. É possível. Se toda... Mas o versículo não acaba aí. Calma. Meio versículo é heresia, né?
Meio versículo produz uma heresia maravilhosa. Ele diz assim: eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a satisfação não só pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Então, irmãos, o alvo de Deus, a referência de Deus, não é aquela história de dizer, eu sou pecador mesmo, eu tropeço mesmo, eu sou assim mesmo. Isso é síndrome de Gabriela, a gente já falou isso algumas vezes, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Isso não cabe na vida de um cristão, não cabe na vida de quem é regenerado. Nenhum cristão, nenhuma cristã, nenhuma pessoa que se diz nascida de novo pode se admitir ir de tropeço em tropeço e transformar o tropeço na sua forma de viver. Admitir isso é admitir que o que Cristo fez ou não tem valor nenhum, ou admitir que eu não recebi o que Cristo fez. Eu não estou aqui defendendo perfeição cristã. Eu estou aqui dizendo que Cristo deu a sua vida para nos transformar e Ele plantou em mim e em você uma nova natureza, um novo jeito de ser. E isso fica mais claro para nós, como é que isso se processa na nossa vida, pelo menos em linhas gerais. Essa é a nossa proposta nessa primeira mensagem da série, no texto de 1 Pedro. Agora sim, 1 Pedro 1, versículo de 13 a 16, que eu trouxe projetado aqui para vocês, porque eu estou usando aqui a nova versão internacional para nos dar algumas percepções um pouco mais com uma linguagem mais fácil de entender, não é? Vejam só o que diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro 1, de 13 a 16. Ele diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Volta, por favor. Até aí. Ele está dizendo assim, especialmente o final desse versículo, quando ele diz: coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Ele está falando do final dos tempos, quando Jesus voltar. Ele está dizendo assim: quando Jesus voltar, a graça de Deus será plena sobre vocês. E aí esse processo de transformação vai ser terminado. Lembram-se o que Paulo fala em Filipenses 1, quando ele diz: eu estou certo que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pedro, Filipenses é Paulo que fala, essa é a carta de Pedro. Pedro diz a mesma coisa em outras palavras. Ele diz: olha, existe um final desse trabalho, coloquem a esperança de vocês na graça final, porque o trabalho de aperfeiçoamento de Deus na sua vida é contínuo, vai terminar. Então não precisa ficar desesperado achando que se você não se tornar perfeito nesse mundo, que não vai entrar no céu. Não é isso. Ele diz: a graça vai ser revelada plenamente, vai ser dada plenamente quando Cristo for revelado, quando Ele voltar. Você será aperfeiçoado. Então coloque a sua esperança nisso. Não se desespere porque você não é perfeito, porque você não é perfeita. Coloque a sua esperança nisso, porque o trabalho de Deus vai se construir. Você vai subir, está subindo um caminho de transformação, de aperfeiçoamento. Mas aí ele diz assim: estejam com a mente preparada, prontos para agir. Ele está falando para pessoas que já receberam alguma coisa que lhes dá a condição de caminhar adequadamente. Agora, sequência no texto. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ele está falando que nós somos filhos obedientes. Então ele está falando assim: olha, você foi escolhido, separado por Deus, para viver como filho obediente. Como filho obediente. Não fique admitindo que você é um filho desobediente, que a sua natureza é ser uma pessoa desobediente. Pode ter sido,
quando vocês viviam na ignorância. O que Paulo está dizendo é isso, olha, não se amoldem, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância, sem conhecer Deus, sem conhecer o Evangelho. Vocês viviam na ignorância, distante de Deus, aí sim, vocês viviam de acordo com aquele estilo de vida, como desobedientes, mas vocês agora são filhos obedientes. Não se deixem amoldar pelos desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Seguindo. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Para muitas pessoas essa passagem é um mistério, porque parece uma brincadeira de mau gosto de Deus. Deus está dizendo para eu ser santo, mas eu não sou pecador? A pergunta que precisa ser feita é, Deus brincaria com uma coisa tão séria assim? Será que é absolutamente impossível nós caminharmos e crescermos na santidade? Será que é algo contrário à nossa natureza? Sim, é contrário à nossa natureza antiga. Mas o que nós lemos em 2 Coríntios 5,17? Que se alguém está em Cristo, não é mais a velha criatura, é nova criatura. Recebeu uma nova natureza. Deus, como falei no início, Deus se plantou em nós. Se plantou em nós. João, eu estou citando alguns versículos bíblicos, se eu fosse colocar aqui, haveria inúmeros versículos bíblicos sobre isso. Mas João, também na sua primeira carta, ele diz uma coisa fenomenal. Leia a primeira carta de João, que você vai se fascinar com isso. Ele diz assim, aquele que é nascido de Deus, não vive pecando. Não vive pecando. O mesmo que disse, se todavia alguém pecar, na mesma carta, no capítulo 2 ele diz, se todavia alguém pecar, e no capítulo 4 ele diz, aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque o que permanece nele é a divina semente. É a divina semente. Portanto, aquele que tem a divina semente não vive pecando. Se todavia pecar, tem advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. A cruz é maravilhosa, irmãos. A cruz é uma coisa maravilhosa, porque nós podemos voltar para ela todos os dias. Nós podemos voltar à cruz todos os dias para lavarmos os nossos pés. Para lavarmos os nossos pés. Você conhece uma expressão que fala sobre isso? Pensa um pouquinho, puxa pela memória. Então eu vou refrescar a sua memória. Quando Jesus estava na sua última ceia de Páscoa, Jesus tirou a túnica, ficou com a roupa de baixo, pegou uma toalha, uma bacia e passou diante dos seus discípulos lavando seus pés. Lavando seus pés. Foi lavando um por um. E aí chegou nos pés de Pedro. E o que foi que Pedro fez? Senhor, jeito não sai para lá. O Senhor não vai fazer isso de jeito nenhum comigo, porque isso é coisa de escravo. E o Senhor é o Senhor. O Senhor não vai fazer isso comigo não, lavar os meus pés, isso é muito humilhante para o Senhor. E aí Jesus diz o que para ele? Jesus diz, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro tomou um susto, né? Pedro tomou um susto, quase caiu para trás, pro outro lado, né? E Pedro falou assim, Senhor, então faz favor, cabeça, do cabeça aos pés, me lava da cabeça aos pés. E o que foi que Jesus respondeu para Pedro? Aqueles que já se banharam só precisam lavar os pés. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Isso é Jesus falou metaforicamente da ação dele na vida daqueles que são seus. Jesus disse, olha, vocês são meus, já foram lavados, já tomaram banho, mas andando nessa vida, a gente suja os pés. Os nossos pés ainda pisam esse chão impuro do mundo.
E ainda temos uma certa conexão com isso. Embora o mesmo Jesus fala em João 15 que eu não peço que os tires do mundo, eles não são do mundo, mas também não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Esse mesmo Jesus diz, olha, vocês sujam os pés, eu entendo que na caminhada vocês sujam os pés, então eu lavo de novo. A cruz é isso. Voltar à cruz é isso. Voltar à cruz é olhar para a nossa vida e dizer, Senhor, a minha vida não é mais vida de pecado. Eu não sirvo ao pecado. Eu não sirvo a mim mesmo. Eu não sirvo as vontades que eu sei que não precisa ter nenhum pastor me dizendo que é certo, que é errado. Não precisa ter nenhuma igreja dizendo pode, não pode, porque eu sei. Eu sei. Eu volto para o Senhor Jesus. Volto para a tua cruz para lavar os meus pés no teu sangue. Porque eu ainda caminho, eu ainda luto com os resquícios da minha humanidade, da minha velha natureza. Mas eu sei que o meu lugar não é com a multidão que diz para te crucificar. O meu lugar é na tua cruz. Isso é receber nova natureza, isso é ter recebido nova natureza. Isso é o que Cristo faz comigo e com você, quando nos encontramos com Ele. Ele planta a sua divina semente em nós. Mais uma citação bíblica. Quando Jesus estava, tudo em João, quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, Ele disse assim, olha, é bom para vocês que eu vá, porque se eu não for, eu não vou enviar o Consolador. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. E aí ele diz uma frase que fica sempre ecoando nos meus ouvidos, e eu falo isso muito na classe de integração. Ele diz assim, vocês o conhecem, porque ele habita convosco e estará em vós. Essas duas preposições marcam a diferença. Enquanto Jesus estava aqui, o Espírito Santo habitava no seu ministério no meio das pessoas que o seguiam. Mas Jesus fala que quando ele subisse e mandasse o Espírito Santo não ia estar passeando apenas entre os seus. Embora também esteja. O Espírito Santo não é contido por nada nem por ninguém. Mas Jesus disse que haveria um upgrade espiritual, vamos dizer assim. Um upgrade, uma atualização espiritual. O Espírito Santo, que estava com eles, passaria a morar neles, dentro deles. E a partir de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, o ministério do Espírito Santo passa a ser um ministério interior constante na vida de cada cristão. Essa é a santa semente, é a marca de Cristo, que não se adquire por se estar frequentando uma igreja. Mesmo presbiteriana, que é maravilhosa essa igreja presbiteriana. Mesmo presbiteriana. Não é assim que se recebe a santa semente. A santa semente se recebe quando eu admito o meu pecado, quando eu admito que estou perdido, distante de Deus, e só pelo sacrifício de Jesus a minha dívida pode ser paga. Só nele, só o sangue dele, só o sangue de Jesus pode satisfazer a justiça divina. E eu coloco a minha fé no sacrifício de Cristo. Eu percebo a minha necessidade, isso se chama arrependimento. Eu percebo a minha radical perdição, isso se chama arrependimento. E olho para Cristo, o que Ele fez por mim, e admito de todo o meu coração que só o que Ele fez lá na cruz por mim é capaz de satisfazer o Deus de quem eu estou divorciado. Isso se chama fé. Eu coloco a minha confiança em Cristo, que apenas o sacrifício de Cristo pode me lavar dos meus pecados, pode quebrar as cadeias que me prendem a essa inclinação terrível para viver longe de Deus, que é o que Pedro está falando de os tempos que a gente vivia na nossa ignorância, distante de Deus, sem conhecer a Deus. O sangue de Cristo pode fazer isso. O sacrifício de Cristo pode fazer isso. Repito a expressão que falei no domingo passado. Esse é o significado verdadeiro
da expressão o sangue de Jesus tem poder, não é essa podridão que anda na boca das pessoas. Não é essa blasfêmia que anda na boca das pessoas. O sangue de Jesus tem poder para mudar a minha vida. Não é para fazer o meu chefe chato ser mandado embora. O sangue de Jesus tem poder para mudar o meu jeito de ser. O sangue de Jesus tem poder de crucificar o meu velho homem e fazê-lo ficar rendido a Cristo. E se eu tropeçar, é porque eu sou teimoso bastante, né? Se eu tropeçar, se eu pecar, os meus pés se sujam, eu volto à cruz e lá recebo perdão dele. Esse é o caminho do cristão, porque eu e você recebemos um novo ser, uma nova identidade. Eu quero terminar aqui fazendo uma comparação. Quantos que estão aqui têm cachorro em casa? Vou abaixar minha mão, que eu já tive, mas não tenho mais. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Ok, pode abaixar. Quantos aqui já moraram na roça? Levanta, fica com a mão levantada. E quantos dos ex-moradores da roça tinham cachorro na roça? Praticamente todo mundo, né? Ok, pode abaixar. Existe uma diferença entre o cachorro que você tem hoje em casa e o cachorro da roça. Se você soltar o seu cachorro hoje na rua, provavelmente ele não vai saber voltar para casa. Se você for fazer aquele passeiozinho de final de tarde, na hora de fazer o número 1 e número 2, né? Levar o cachorro para o número 2, em média, se você soltar a coleira, é possível que ele fuja de você. E se você não colocar alguém atrás, vai ter que colocar cartaz no poste, né? Procura-se. Não vivo morto, não, vivo, né? Recompensa de tanto. O cachorro da roça não usa coleira. Não usa focinheira. O seu dono sai e ele vem atrás. O seu dono vai capinar na roça e o cachorro está fungando em volta. Aí, de repente o cachorro some. O dono nem chama o cachorro, acabou o dia, vai embora para casa. Dali a 1 hora o cachorro aparece de volta em casa. É mais ou menos isso. Eu não sou cachorro, não. Nem você. Nem você. Mas dá para entender a diferença no que diz respeito à natureza. A natureza. O cristão sabe que pode fazer qualquer coisa. Não existe nenhuma proibição para os cristãos. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz que todas as coisas me são lícitas. Essa é uma expressão... Não vamos para a segunda parte ainda não. Vamos destacar isso para a gente entender isso. Não é... Isso é assustador. Pastor não devia falar isso não. Porque, opa, liberou geral, pastor, né? Mas é o que Paulo diz claramente: todas as coisas me são lícitas. Eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa. Mas nem todas as coisas me convêm. No outro versículo, ele começa dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque quem me domina é o Espírito de Cristo. Quem me domina é a nova natureza, é o novo ser que eu recebi. Eu sei que posso caminhar. Eu sei que posso andar com liberdade. Eu tenho liberdade para viver. Por isso o cristão, a pessoa genuinamente cristã, que se encontrou com Cristo, é um novo tipo de pessoa. Funciona num outro modo de operação. É uma nova criatura mesmo.
é o ser mais livre que existe. As pessoas olham e dizem assim, poxa, você é um castrado, hein? Você é uma pessoa, vive uma castração terrível, não pode isso, não pode aquilo. Infelizmente, muitos cristãos acham que é isso mesmo, que é pode, não pode. Pastor, o cristão pode beber? Pastor, o cristão pode fumar? Ora, você não tem boca? Pulmão? O cristão pode transar fora da aliança do casamento? Você não tem órgãos sexuais? Tudo é possível, mas nem tudo convém. O que define a conduta do cristão não é um código de ética. O que define a conduta do cristão é a quem ele pertence. O código de ética é consequência disto. Porque quem nos dá o código de ética não é uma igreja, não deve ser uma igreja. Quem dá o meu código de ética, o meu código de conduta, é o meu dono, é o meu Senhor. Isso me dá liberdade de ir com ele para a lavoura e depois caminhar para lá e para cá, porque eu volto para casa. Eu não preciso de nenhuma coleira me segurando. Eu não preciso de nenhum pastor chato fungando no meu cangote, botando policial, botando líder da igreja atrás de mim para me fiscalizar, porque eu sei que o meu compromisso é com o meu Senhor. É claro, as referências estão na palavra de Deus. As referências estão na palavra de Deus. Essa é a grande diferença. Se você é de Cristo, meu irmão, minha irmã, se você foi à cruz, rendeu a tua vida a Jesus Cristo, acontece algo estranho dentro de você. Ninguém precisa dizer para você o que você precisa fazer, ou o que você precisa abandonar. Ninguém precisa botar coleira em você, porque você é uma pessoa livre em Jesus Cristo. Mas você entende que essa nova natureza te leva a viver como Pedro está falando, não me amoldando aos desejos que eu tinha na minha ignorância quando eu não era de Cristo, quando eu era do diabo. Porque eu já fui do diabo, sabia? Eu já fui do diabo. Eu já pertencia ao diabo. Quando eu estava na igreja presbiteriana. Menino, antes de me render a Jesus Cristo, fui criado na igreja presbiteriana. Mas passei a pertencer a Cristo quando encontrei a graça. Quando fui à cruz. E eu entendi que Cristo me chama para ser santo. E caminhar na santidade não se trata de pode, não pode. É isso que o mesmo João fala na sua primeira epístola, diz assim, os seus mandamentos não são penosos. Para muita gente os mandamentos de Deus são penosos. Para muitos de nós que estamos aqui hoje, os mandamentos de Deus são penosos. São um fardo a ser carregado. Se você se sente assim, pense se você foi à cruz de verdade. Uma coisa é serem difíceis, outra coisa é serem penosos, né? São coisas diferentes. Se para você é árduo buscar andar com Cristo, se é um peso, se é uma escravidão, deixa eu lhe dizer que escravidão não é estar andando com Cristo. Se você sente que andar com Cristo é uma escravidão, é porque provavelmente a sua corrente ainda está amarrada em outro lugar. Mesmo estando aqui quanto tempo for. Mas a graça te dá essa liberdade de ser como cachorro da roça. De andar com o Senhor sem precisar de corrente, sem precisar de coleira, de atender a voz do Senhor. É atender a voz do Senhor. Às vezes, lá no entardecer, o dono da roça vê que qual é o nome do seu cachorro? Totó. Não, Totó é muito tradicional. Totó não. Você que teve cachorro na roça? Hã? Cativo? Cativo? Nossa, que nome sugestivo! Evaristo, gostei dessa, eu sou cativo. Então vamos usar o cativo. Cativo, que legal, que legal. Fala Espírito Santo através do nome do cachorro, né? É verdade. O cativo. O Evaristo chega na porta, lá
Na porta dos fundos dá pro terreiro, não é? Assim que falava, né? Cativo! Cativo! Daqui a pouco tá o bichinho correndo ali, né? Tá o bichinho correndo. Vem sozinho. Ouve a voz do Senhor. Ah, lembra que alguém falou isso? Mas não falou com relação a cachorro, não. Alguém disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Elas ouvem a minha voz, mas não atenderão à voz do mercenário, porque elas conhecem a voz do pastor. Então, já que eu não sou cachorro não e você também não, ovelhas, branquinha não de ovelha, né? Branquinha não de ovelha. Assim, Deus te deu uma nova natureza em Cristo. Não admita viver menos do que Deus te fez para viver. A luta vai ser sempre grande. A luta vai ser sempre grande. Embora a gente seja nova criatura, a gente ainda vive no nosso corpo antigo. Continua o corpo antigo. Só que nós ainda mantemos algumas narrativas erradas na nossa mente. De que eu sou assim mesmo. Mas eu não sou assim mesmo. Eu fui comprado por Cristo. Transformado por Ele. Sou dele. Sujo os meus pés. Mas Ele me deu um novo ser. Nós precisamos aprender a viver a partir dessa nossa nova natureza. A questão da nossa vida não é performance, o que a gente aparenta ser, nem é necessariamente a nossa resistência, a nossa capacidade de lutar contra o pecado. O centro dessa nossa nova vida em Cristo, que brota de Jesus, que brota da cruz, é se nosso coração tem amado mais o Senhor do que a nós mesmos. É aí que a resposta tem que ser dada. É por quem o nosso coração tem se enamorado. Se é pelas nossas vontades, pelos nossos projetos, ou se é pelos projetos do Senhor. Esse nosso mundo que anseia por paz, por beleza, por harmonia. Existe uma necessidade desesperadora de gente que sejam referências de perdão, de amor, de cuidado, de generosidade, de ética. Essas pessoas são aquelas pessoas fracas como eu e você, a quem o poder de Deus aperfeiçoa. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas eu e você não fomos destinados a andar nos arrastando, nos rendendo ao pecado. Você em Cristo recebeu um novo ser. Você é uma pessoa livre. Livre para dizer não ao pecado. E o que é pecado? Ah, irmão, irmã, não sou eu que tenho que te dizer isso, não. Isso é pecado, pastor? Não sou eu que tenho que te dizer isso. Não sou eu que tenho que te dizer isso. Não são os líderes da igreja que têm que te dizer se isso é pecado ou se isso não é pecado. O que nós líderes da igreja precisamos fazer é te ensinar a Bíblia. Te ajudar a estudar a Bíblia, a compreender a Bíblia. E você, se ama Jesus Cristo, você vai procurar conhecê-lo nas Escrituras. Se você ama a Deus, você vai procurar conhecer o teu Senhor nas Escrituras. E vai procurar ouvi-lo nas Escrituras. E você vai entender os limites da sua obediência. Você vai entender o que você precisa fazer, o que você não pode fazer. Se tiver dúvida, aí pode conversar. Pode conversar comigo, pode conversar com os presbíteros, pode conversar com seus irmãos e irmãs em Cristo, mas a decisão não pode ser delegada para ninguém. O discernimento não pode ser delegado para ninguém, porque você tem a santa semente. Se você pertence a Cristo, você tem a santa semente. Hoje eu quero que você saia daqui com duas reflexões. A primeira delas é: você tem prazer em viver de uma forma nova? Essa é a primeira pergunta a ser respondida. Se a tua alegria está em viver de uma forma nova, ou se isso é um peso para você. Se isso é um peso para você, busque a Cristo. Entregue-se a Ele.
Porque você precisa nascer de novo. Eu não estou falando se você consegue viver. Eu estou falando se você tem desejo de. Se você não tem desejo, busque a Cristo. Busque a Cristo. Se arrependa dos seus pecados e reconcilie-se com Deus. Se você olha para a sua vida, e como o apóstolo Paulo falou, capítulo 7 de Romanos, você encontra em você uma força lutando contra o teu desejo de fazer o que é certo. Olha só, Paulo fala isso em Romanos 7. Ele tem desejo de fazer o que é certo, mas tem dificuldade de fazer. Ele diz assim, não sou eu, não é a minha nova natureza, é o pecado que habita em mim. Aí então, nós vamos dar os novos passos, a partir do novo ser que você tem. Se você tem desejo de seguir a Cristo, ama a Cristo, mas encontra dificuldade, tem pontos de fragilidade na sua vida, tem calcanhares de Aquiles, e todos nós temos calcanhares de Aquiles, a área que somos mais fracos, isso não é para se desesperar, mas se você tem prazer e vontade de seguir a Cristo, aí é o caminho do crescimento, é o caminho da metamorfose. É pecado se usar? Ambulante. Não no sentido do Raul Seixas, né? Não no sentido do Raul Seixas, que é alguém que não queria ter uma ideia formada sobre as coisas, mas é ser continuamente transformado. Continuamente transformado. Mas isso é tema para as próximas mensagens. Hoje à noite e nos próximos domingos nós vamos compartilhar sobre isso. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, que você se sinta desafiado em olhar para a sua vida e fazer essa avaliação a respeito do novo ser que Jesus Cristo veio para te dar. Graça e paz. Amém. Vamos cantar o hino 336.